planilha, né? Vou pedir aqui uma planilha em branco para poder trabalhar com ela. Uma planilha, uma pasta de trabalho em branco aqui. Bom dia aí, Jorge. Vou dar um aumento de zoom aqui para melhorar o entendimento aí dessa história aqui de uso da lógica nas planilhas, né? São alguns conceitos aí de lógica que a gente pode usar na planilha para poder fazer operações, né? Então, o uso mais assim presente aí nos testes que a gente vê quando o aluno vai se candidatar a um teste aí é o uso da função C aí do Excel, né? A função C, ela faz assim, uma operação lógica, né? Entre os endereços e te traz um retorno. Eu gosto de dar sempre esse exemplo aqui do 5 e do 8, né? Esse exemplo do 5 e do 8 aqui, ele é muito bom. Eu coloco o número 5 e o número 8 aqui numa célula, né? O 5 numa célula e o 8 noutra célula, né? E aqui, nessa terceira célula, eu gostaria de obter uma resposta a respeito do número 5 e do número 8, mas não é uma resposta usando operadores matemáticos, é uma resposta usando operadores lógicos. Então vamos ver como seria uma resposta usando operadores lógicos. Operadores matemáticos seria tranquilo, né? 5 mais 8, 13, tá lá. 8 menos 5, 3, tá lá. Operadores matemáticos, sabe? 5 vezes 8, 40, né? Mas com operadores lógicos, a gente pega e espera que ele traga uma resposta verdadeira ou falsa. E seria mais ou menos assim, ó. Você pega e procura aqui na barra de fórmulas, você procura aqui inserir função. Tá vendo aqui, ó? Onde tem o f de x aqui na barra de fórmulas, você pega e coloca uma função C, que é a função lógica que a gente vai operar aqui hoje, tá? Quando você der um OK, ele vai trazer aqui alguns campos para serem preenchidos. A gente chama de argumentos da função, tá? Eu estou deixando aqui a caixa um pouco mais centrada aqui na sua tela, né? A Catiele entrou aí, bom dia. Então, o primeiro teste lógico que eu vou fazer é o seguinte: se, né, da função C, se esse número aqui ele for menor, aí é que começa a entrar os operadores lógicos aí. Se esse número aqui ele for menor do que esse, eu gostaria que aparecesse aí a palavra verdadeiro, certo? Agora, se ele não for, né, aí tem que aparecer a palavra falso. Então ficou assim, ó. O A1 ele é maior do que o B1. O A1, o 5 é maior do que o 8. Se for verdade, tem que aparecer verdadeiro. Se for mentira, tem que aparecer falso. E aí tá lá, ó, operador o operador lógico que está representado aqui é o maior. Então, A1 é maior do que B1, 5 é maior do que 8. Se for maior, aparece verdadeiro. Caso contrário, aparece falso. E aí, deu falso. Agora eu vou inverter a ordem, que eu vou colocar 8 e vou colocar 5. E aí vai aparecer a palavra verdadeiro. Ó, A1 é maior do que B1, 8 é maior do que 5? Sim, verdadeiro. Caso contrário, falso. Essa aqui é a ideia, né? A nossa sintaxe, né? Que é a regra que rege,
É essa regra aqui, ó. Essa regra aqui é a que rege o nosso teste aqui. Tem um teste lógico. Se o valor for verdadeiro, aparece aqui. Se o valor for falso, sempre separados os argumentos por ponto e vírgula. E aqui está o nosso teste lógico, né? Se A1 for maior do que B1, aí aparece a frase verdadeiro. Caso contrário, a frase falsa. Essa que é a nossa sintaxe aqui, ou a maneira como é apresentada a fórmula para vocês. E sempre com o sinal de igual, né? Vamos fazer aqui um exemplo mais prático, né? Isso aqui seria mais a sintaxe. Eu vou colocar aqui a sintaxe da função, tá? Sintaxe. Deixa eu ver aqui. A sintaxe da função. E aqui eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo escolar, né? O exemplo escolar é o melhor que tem, né? Aqui eu vou colocar aqui um exemplo escolar. Escolar. Escolar a gente lembra de aluno, né? Aluno, beleza? A gente lembra de aluno, vamos colocar em letra maiúscula aqui, aluno. E aqui a gente lembra dele aí na realização das provas, né? E aqui na obtenção da média final. Da média final, né? Então temos aí aquela situação, né? Onde um aluno hipotético aí, né? O Ari, ele tira aí, sei lá, 9, né? 9 numa prova, certo? E aqui na outra prova ele pega e tira 8, é um bom aluno, né? Recuperando aquele conhecimento da aula passada, né? Aquele procedimento da aula passada, eu venho por aqui, ó, e peço para ele calcular para mim a média, né? O Flávio chegou aí agora, bom dia, Flávio. Tá calculando a média aqui para mim, ó, a média. E aí, quando eu pego e clico novamente, ele pega e aplica para mim aí a média, né? Se um aluno tirou 9 na P1 e tirou 8 na P2, a média dele é 8,5. Vamos pegar aqui a Eva, né? A Eva, ela tirou aqui 9, né? E tirou aqui 0. A média dela vai ser quando eu puxar aqui, né? Quando eu puxar aqui na alça de preenchimento, vai dar 4,5. É estranho, né? A Eva, ela tirou 0 na segunda prova, então ela ficou com 4,5, né? Porque a média entre 9 e 0 é 9 dividido por 2 é 4,5, né? No dia que ela fizer a prova de recuperação e tirar 9, aí ela fica com a média 9, né? Esse que é o cálculo automático aí, né? Vamos pegar um aluno aqui também mais mal aplicado aqui, né? Que tem, né? O aluno mais mal aplicado que tem, ele tá nessa situação, né? Puxei aqui, a média dele tá 5,5. E aí vem o status do aluno, né? Esse aluno aqui, que é o Ari, ele tirou essa nota. E aí, se a gente olhar no regulamento, diz que quem tem 6 ou nota acima de 6, 6 ou mais, ele está aprovado. Então, aqui deve aparecer a palavra aprovado. Eu poderia digitar aqui aprovado, aprovado e reprovado. Mas se eu tiver 500, vai ficar mais difícil. Então, qual que é a ideia? É fazer com que surja aqui a palavra aprovado através da função C, e depois a gente só puxa para as outras aqui e vai aparecer aprovado caso a nota seja maior ou igual a 7, e vai aparecer reprovado caso seja maior ou igual a 6, né? Ou reprovado se for menor do que 6. Para fazer isso pela função, a gente faz da seguinte forma. A gente entra aqui por fórmulas, né? E aí pede para usar uma fórmula, né? Uma fórmula do tipo lógica, que é a função C. Quando você clica aqui no C, ele apresenta para você aquele quadro que a gente andou utilizando aí no exemplo anterior, né? A pessoa fala, não, mas você fez diferente. Não, eu vou até cancelar aqui para mostrar as possibilidades, isso é bom, né?
Quando eu estou aqui na página inicial, eu não vejo as fórmulas, né, muito claramente. Então, eu pego e posso entrar por esse f de x aqui, que é o inserir função. E aí ele me mostra aqui a função c, e eu coloco ela nesses campos que são chamados de argumentos. Mas você também tem esse outro caminho aqui. Você não está mais na página inicial, você vem aqui para a página de fórmulas e consegue aqui na biblioteca de funções escolher uma função da categoria lógica e vai pelo C. Só que eu acredito que esse modelo, né, de busca aqui de função é mais para quem já tem um pouco mais de experiência no uso de funções. Ele sabe que a função C é uma função lógica e aparece aqui os argumentos diretamente para serem preenchidos. Mas é uma outra forma de você pegar e apresentar a função. Então, vamos lá. Se esse valor que está aqui, que é a média, for maior ou igual, né? Maior ou igual, aí você coloca o símbolo de maior e coloca o símbolo de igual, né? Se for maior ou igual a 6, né, que é o caso da FATEC, isso aqui vai retornar aqui um aprovado. Aprovado. Digita-se a palavra aqui no segundo argumento, aprovado. Caso contrário, você vai ter aí o reprovado. Conforme você digita essas palavras aí, elas aqui se apresentam com aspas, né? Quando você usa uma palavra, ela vem entre aspas. Só que você não põe aspas porque o próprio assistente de função se encarrega de fazer isso. Ele coloca aspas antes e aspas depois da palavra que você digitou. Se fosse um campo numérico, não teria problema. E aí, quando você dá OK, aparece lá a palavra aprovado. E você não vai precisar fazer para os outros. Basta você pôr o mouse aqui e ou fazer o arrasto ou clicar 2 vezes que ele faz para vocês a situação, o status do Ari, da Eva e do Ivo, né? Ele coloca a palavra aprovado ou reprovado. Lembrando que quando você está digitando a função, se você opta por digitar igual a C e fazer o teste lógico, aí você deve lembrar de colocar entre aspas aqui a palavra aprovado ou a palavra reprovado. Isso quando você está digitando a função. Vamos avançar num exemplo aqui da comissão, né? Comissão é um exemplo legal. Comissão. A comissão, eu vou usar aqui esses indivíduos aqui que eu chamei de alunos. Aqui na comissão eu vou chamar de vendedores, tá? Vendedores. Vou chamá-los de vendedores. Vendedores. E eu vou ampliar o zoom aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor aí, né? Os vendedores da nossa empresa estão aqui, ó. E aqui eles vão ter aí os valores que eles venderam, são as vendas, né? As vendas em reais, tá? As vendas em reais deles foram essas daqui, né? As vendas em reais desses guerreiros aqui, né? Na época da pandemia aí, né? 9 mil. A Eva, 12 mil. O Ivo, 600. E a Ana, vamos botar aqui, 1.000 redondo. Aí eu tenho uma norma para comissão, né? Quem vende mais, ganha mais, tá legal? Quem vende mais, ganha mais. Vamos colocar aqui, quem vende menos, ganha menos. Então, vamos pôr aqui que na nossa norma da comissão, o cara tem que vender no mínimo 1.000 para poder ter 10%. Se ele não vender no mínimo 1.000, ele só vai ter mesmo o salário fixo dele. Então, a comissão aqui, vamos ver de quanto que fica
para esse cara aqui que vendeu mais do que 1.000, né? Esse daqui vendeu 12 mil, esse aqui vendeu 1.000, esse aqui que é o fraco, né? Esse aqui vendeu menos que 1.000. Então, vamos colocar aqui a função C para eles terem aí a comissão, tá? A comissão vai ser o seguinte, vai ser igual, né? Igual o C, né? E aí eu posso pegar e clicar 2 vezes aqui e ver qual que é o teste lógico que eu tenho que pegar e digitar, né? Eu não dou muita preferência para esse caso aqui, mas eu só vou fazer nesse caso digitando para vocês verem que com números não precisa você se preocupar com as aspas. Então, se esse valor aqui ele for menor ou igual a 1.000, se ele for menor ou igual, se ele for menor do que 1.000, vamos colocar aqui, menor do que 1.000, ele vai dar para a pessoa um zero de porcentagem. Agora, caso ele seja um valor maior ou igual a 1.000, ele vai dar 10% para a pessoa que tiver envolvida aí. Então, ficou assim, ó. Isso aqui significa 10%, né? Só é você dar a formatação de porcentagem aqui, fica 10%, e aí você vê aí que todo mundo teve 10%, menos esse cidadão aqui que não atingiu a média aí, né? Tá vendo aí? E como que funcionou a função? A função funcionou da seguinte forma. Se esse valor que está aqui em azul, que é o 9.000, que é o B2, for menor do que 1.000, então ele não tem direito à comissão, é zero de comissão. Caso contrário, ele tem 10% de comissão. Ó, professor, mas aqui está a comissão de 10%, mas não está o valor. Não, se eu quiser, eu calculo aqui o valor da comissão. Eu posso pôr aqui a comissão em, né? A comissão em reais. Eu posso colocar aqui, se eu quiser. A comissão em reais eu posso colocar aqui, se eu quiser. Vai ser uma continha que é igual esse valor aqui vezes esse valor aqui. Aí vai dar a comissão da pessoa em reais, tá? E se quiser o símbolo em reais, você pode pôr essas moedas aqui que aparece o símbolo em reais. E para obter desses outros aqui, você vê aí que ele deve... Deixa eu fazer aqui a continha direitinho aqui. C2 vezes 10%. Aqui vai dar 1.200, né? 1.200. Aqui vai dar um zero, né? Porque não teve comissão. E aqui vai dar 10%, né? O acumulado aqui, o acumulado é igual a esse aqui, mais esse aqui, né? Dá um acumulado. Você pode fazer todas essas contas diretamente também, se você quiser. Mas o importante é você ter essa noção, né? Se você for colocar aqui a Bia, que é uma outra vendedora fraca, né? Ela vendeu só 800, aí ele já calcula tudo para você direto na medida que você dá o Enter, né? Aqui o Hugo, se eu colocar aqui o Hugo, que ele vendeu 13.000, na hora que eu der o Enter, ele já faz todos os cálculos para mim de forma bem rápida, né? Então, essa é uma outra maneira de você pegar e calcular. Deixa eu voltar aqui na reunião para ver se está tudo ok. Se está tudo tranquilo. Opa, tá vendo aqui quem é que está falando? Deixa eu ver. Eu. Pode, eu. Jorge. Ah, tá aqui o Jorge. Tá, pode falar, Jorge. Eu estou olhando aqui, você abre a planilha, deixa ela aberta, ou não há necessidade? Por exemplo, você acrescentou o Hugo, né? Sim. Aí o Hugo vendeu 13.000, não foi isso que você falou? Sim, foi esse aí. 13.000 reais. Aí ele já automaticamente já calculou a comissão, né? E o acumulado, né? Sim, Hum, exatamente. Vou colocar aqui o vendedor Jorge. O certo. vendedor Jorge é o melhor vendedor que a gente tem. Vendeu 20.000. Na hora que eu der o Enter aqui, ele já vai fazer todos os cálculos. Ok, hein?
Isso, correto. Eu lembro que eu fazia essas planilhas aí na mão, antigamente. Então, mas a partir da versão de 2013, ele começou a fazer o uso de um preenchimento automático quando ele consegue perceber um padrão. Então, se o Ari eu tive que digitar, a Eva também. Quando eu digitei o Ivo, ele falou: bom, se com o Ari tem a comissão de 10%, com a Eva tem a comissão de 10%, com o Ivo tem a comissão de 10%, só que ele não atingiu. Aí ele percebeu já que é um padrão que segue, então daí para frente você não precisa mais gerar as fórmulas. Só vai acrescentando lá embaixo, né? O Só nome, vai o acrescentando. valor, o resto ele faz, né? O resto ele faz automaticamente. Eu lembro que quando eu fazia, a gente fazia tudo na mão, isso aí. Que a É. gente tinha, acho que, na época, acho que tinha uns 18 vendedores. E aí cada lançamento tinha que ser na mão, né? Isso, correto. Que Ó, pode tinha... o coisa que o rapaz aqui, o Alisson, ele tá pedindo um negócio aqui, deixa eu ver aqui. Professor, pode fazer um exemplo usando 2 ou 3 função C? Sim. Eu vou pegar e vou voltar lá na nossa planilha, o Alisson, e aí eu vou voltar aqui na planilha escolar aqui para a gente fazer uma nova regra aqui, tá? Essa regra que eu estou aplicando aqui é a seguinte regra. É a regra que eu vou digitar aqui, né? Se se o aluno, né? Se o aluno obtiver nota maior, né? Maior ou igual a 6, beleza? Se ele obtiver a nota maior ou igual a 6, ele está aprovado, tá? Aprovado. Agora, se ele tiver uma nota que está, se o aluno ele obtiver uma nota que está entre 6 e 4, né? Maior ou igual a 4 e menor do que 6, menor que 6, aí esse aluno ele vai estar para exame, tá legal? Agora, se o aluno tiver uma nota menor do que 4, se o aluno obtiver, né? Obtiver fica mais chique, né? Se o aluno obtiver, arrumar aqui, se o aluno obtiver nota menor que 4, aí ele vai para reprovação, né? Menor que 4 está reprovado, beleza? Então, aí é que entra um caso de múltiplos Cs, né? Aqui eu vou pegar e vou apagar essas funções aqui, né? Para a gente poder colocar as novas funções. E aqui eu tenho uma situação onde ele está com nota maior do que 6, ele vai estar aqui aprovado. Aqui ele vai estar com nota menor do que 6, porém a nota é menor do que 6, mas é maior do que 4, né? Então ele não vai estar reprovado. E aqui eu vou colocar uma nota que ele tem aqui, 1,5 aqui de média, e esse aqui a gente vai pegar e tentar adivinhar depois. Então esse aqui vai estar aprovado, esse aqui vai estar para exame, e esse aqui vai estar reprovado. Só que como eu quero fazer isso com função, então eu coloco assim, igual C, né? Se esse valor aqui, né? Deixa eu arrumar direitinho, igual C, e clica na função C, né? Aí ele abre o parênteses. Eu vou fazer o primeiro teste lógico aqui, Alisson. Cliquei aqui, né? Se o D2 for
maior ou igual a 6, ponto e vírgula, esse aluno estará aprovado. Lembrando que eu tenho que colocar entre aspas, né? Agora, se ele não tiver um valor maior ou igual a 6, se o valor dele não for maior ou igual a 6, for menor, no caso dele especificamente é maior, mas supondo que fosse menor, aí eu colocaria aqui um outro C. E abriria o parênteses, né? E aí colocaria o segundo teste lógico, que é o valor de D2 menor, né? Menor do que 4. Né? Quem está menor do que 4, ponto e vírgula, está reprovado. Aí eu coloco entre aspas aqui a palavra reprovado. Né? E por fim, tem aqueles alunos que não têm a nota maior do que 6, mas também não têm a nota menor do que 4. Esses alunos, eles vão de exame direto. Né? Eles vão de exame direto. São aquela coleção de alunos que tem entre 4 e 6. Aí você fecha o parênteses. E como você abriu o parênteses 2 vezes, você fecha 2 vezes. Ele fechou um parênteses preto, que foi aberto aqui logo após o primeiro C, e ele fechou o parênteses vermelho que estava aqui dentro do segundo C. Quando você dá um Enter aí, aparece aprovado para esse, e quando você puxa, aparece aí, né, exame reprovado. Esse que é o esqueminha. E se você quiser ver a fórmula inteira, ela está aqui, né? Ela está... Deixa eu diminuir o zoom aqui para você ver a fórmula inteira esticada, né? Ela tá aqui, ó. Ó. Essa é a fórmula inteira, né? Com o primeiro argumento, o segundo argumento, e aqui é o terceiro argumento que se transforma em um desmembramento, um C dentro do C, ou que ele chama de C concatenado. Deixa eu passar para a última parte da minha explicação aqui, que é uma explicação assim que às vezes ela tende a ajudar quem constrói as planilhas, né? Suponha aqui que a gente faça uma regra, né, para facilitar a visualização. Então, a regra para facilitar a visualização vai ser assim, ó. É aprovado, né? Aprovado. Se o aluno for aprovado, ele tem a cor azul. Cor azul. Se o aluno está de exame, ele tem a cor amarela. Amarela, né? Atenção, né? Amarela. E se ele está reprovado, né? Reprovado, a gente vai de vermelho para ele. Vermelho. Beleza? Então tá aí as 3 opções aqui. Então aqui, aprovado por azul. Aí o cara mais simplório, ele pega e fala assim, só é vir aqui por azul. Funciona, né? Exame, só é vir aqui por amarelo. Tudo bem, pode pôr amarelo assim. Às vezes é fácil fazer desse jeito aqui. Tá lá aprovado, exame reprovado. Mas eu gostaria que essas opções aí viessem automaticamente, né? Na hora que ele chegasse à conclusão que é aprovado, essa palavra aparecesse em azul e reprovado em vermelho e exame em amarelo, né? Isso é uma coisa que eu gostaria que viesse automaticamente, porque, por exemplo, se eu colocar aqui um 10 para o Ivo, ele já virou para exame, mas ele ainda está guardando aquela função que foi feita manualmente. Então, não é uma ideia boa. Para você fazer isso aí automaticamente, você pega e clica na célula onde aparece a palavra aprovado e entra com essa opção que está aqui na página inicial, formatação condicional. Você vai pegar e vai fazer aí um gerenciamento de regras, né? Isso é legal para vocês aprenderem, né?
vocês pegam e colocam aqui nesse quadro uma nova regra, né? E nessa nova regra, você pede para que ele coloque a formatação apenas nas células que contenham aí a palavra, né? O texto específico. Se ele contém o texto específico aprovado, você pede para ele colocar uma cor, formatar a cor azul, que é o nosso combinado, né? A cor azul para quem está aprovado. Aí ele vai aparecer lá com a cor azul, ok? Mas se ele tiver com a palavra exame, aí você vai criar uma nova regra, onde tem aqui que formatar apenas as células que contenham, tá vendo aqui, ó, na segunda linha, contenham aqui o texto específico, a segunda opção para o valor da célula, contém a palavra exame. Na palavra exame você manda formatar aí com uma cor amarela. Aí ele vai ficar amarelo, né, para exame. E aí quando você dá OK, você pensa, pô, o sujeito ele pode estar aprovado, pode estar em exame, mas e os reprovados? Aí você cria uma nova regra para quem vai ficar aqui reprovado. Você clica aqui no nova regra e escolhe aqui formatar apenas as células que contenham o valor de texto específico. Só quando aparecer o texto específico reprovado é que deve vir com o formato. Aí você clica nesse botão aqui de formato na cor vermelha. Aí você tem aí a última regra. Então estão aí todas as regras, ó. A regra do vermelho, a regra do amarelo e a regra do azul. E você dá um OK. E vê que ele fez azul, e quando você puxar, ele vai fazer as cores variarem aí, né? Se a palavra aqui não fosse exame, fosse aprovado, que seria quando ele tira 99, por exemplo, aí já fica automaticamente azul. Aqui eu estou nas condições ideais aí, que é uma turma que tenha todo mundo aprovado, né? Todo mundo aprovado, todo mundo azul. Mas se a gente tiver alguns alunos aí de exame ou reprovados, ele vai automaticamente mudar as cores da planilha aí. Essa é uma parte que é bastante